Hoje, vamos falar de Jesus. Como nós precisamos falar de Jesus, Como nós precisamos buscar Jesus através dos seus exemplos, Buscar caminhar, seguir os passos de Jesus, o que está no Evangelho. Então, falar de Jesus é muito gratificante, preenche muito o nosso interior, faz com que a gente fique mais leve. Então o Mário veio com esse tema maravilhoso para nós essa noite. Com certeza nós vamos sair mais leves daqui. Mas para não tomar mais tempo dele, vamos então serenar os nossos corações, as nossas mentes e nos colocarmos de fato aqui. Eu sei que parece difícil deixarmos os nossos problemas lá fora, porque às vezes são exatamente esses problemas que nos trouxeram até aqui. Mas que nós possamos estar de alma, de pensamento, de coração, prestando atenção no que está acontecendo aqui na palestra, nas energias que estão nos envolvendo, na presença dos irmãos espirituais nos auxiliando, nas nossas conexões aqui entre encarnados e com os desencarnados, para que nós possamos verdadeiramente aproveitar o nosso tempo aqui e levar os benefícios conosco quando deixarmos esta casa. Que Jesus, que é o tema da noite, que deve ser o tema dos nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa caminhada, possa envolver a todos nós com a sua luz, com a sua bênção, juntamente com os benfeitores espirituais que são seus enviados, e que todos nós aproveitemos o tempo aqui, os benefícios aqui oferecidos, e possamos levar conosco e mantê-los conosco através dos bons pensamentos e da prática do bem. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva a todos a noite de hoje. Talvez seja um pouco polêmico que eu vou falar algumas coisas, mas quando vamos falar de Jesus, não é esse Jesus místico que foi imposto para nós. Porque até agora, desde os primórdios da igreja, nós temos que falar da igreja, que foi a igreja católica primeira, que saiu lá, então não tem como não falar. Não é uma crítica, não é nada, apenas uma questão histórica. Foi colocado para nós um Jesus. E é isso que nós trazemos na nossa mente. Esse Jesus que foi imposto, é esse Jesus que você tem que acreditar. É esse Jesus que você tem que seguir. E é dessa forma, desse formato. Então, Jesus formatado por eles e colocado para nós, dessa forma. Nós precisamos na casa espírita, principalmente na casa espírita, falar de Jesus, falar de Kardec, falar da doutrina espírita, e tem que se falar muito nisso. Pregar a doutrina espírita mesmo. Acho ótimo o curso dos livros da codificação, para as pessoas entenderem o que é a doutrina espírita, Porque ser espírita é uma coisa, frequentar a casa espírita e ler sobre o espiritismo é outra coisa, Então, primeiro se reconhecer como espírita, isso é outra palestra, mas é difícil. Como diz Raul Teixeira, para ser espírita tem que ter coragem. Então, e não é fácil, Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre Jesus, o verdadeiro Jesus, esse Jesus que não morreu, que existe muito antes de nós, existe e vai existir sempre, que muita gente fala, eu preciso ver, mas precisa ver. Quem fala que precisa ver porque não entendeu o que é ainda esse espírito puro, de grandeza maior, o espírito mais puro que pisou nesse planeta, que construiu esse planeta, fez esse planeta, governador do planeta, que está em todo lugar, que eu não preciso sair daqui e buscá-lo em algum lugar. É isso que eu preciso sentir em mim, esse Jesus, a todo momento. Mas eu localizei um artigo
de um seminarista, que todo ano litúrgico, no começo da igreja, né, eles têm N coisas que eles colocam. E eu peguei esse artigo e fiz um apanhado geral, mostrando realmente que ele coloca, desde os primórdios da igreja, como é colocado Jesus para nós. Para nós entendermos. Então, ele começa assim, logicamente, como toda linguagem, né? Caríssimos irmãos, a súplica das comunidades primitivas expressas no Apocalipse ecoará em breve pelos nossos lábios. Iniciaremos o tempo do advento. Tempo favorável de expectativa e preparação para receber o Cristo que nasce na grande solenidade do Natal. Logicamente, para os católicos ali presentes. E ele segue o artigo. Ele vai citar o evangelista Lucas, né? Colocando aí como um grande, fazendo um autor privilegiado, diz ele, né? Porque realmente foi um seguidor de Paulo, tá? Um discípulo de Paulo, e o que um dos que mais interpretou e conseguiu, sem conviver com Jesus, o que mais realmente chegou mais próximo daquilo que Jesus realmente colocou, né? Então ele coloca aí a questão, a palavra de Lucas, e ele diz: a palavra do advento, em sua raiz, significa vinda. E ele cita o seguinte: vinda dupla. Vinda dupla. Que o tempo do advento trabalha. Primeiro, a primeira, quando o Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Jesus nasceu, encarnou. A segunda vinda, quando virá nas nuvens com grande poder e glória. Veja que é colocado para nós no mesmo sentido que os judeus na época, né? Lá os cristãos da época, ou antes até, imaginavam como Jesus viria para libertar os romanos. Viria armado até os dentes, em toda a sua glória, com todo o poder, para tirar aquelas pessoas daquele local, né? E dar uma vida melhor. Então, espera-se um Jesus ainda homem. O Jesus cultuado é o Jesus homem, aquele que se fez homem, que caminhou pela Galileia, né? É esse Jesus que foi passado para nós, que se discutia se a sandália era pequena, se amarrava até os joelhos, se ele usava uma túnica azul, branca, vermelha, tal. É essa a questão de Jesus. Não é esse Jesus que nós queremos. Não é esse o verdadeiro Jesus, que se discute até hoje, que tem inúmeras fotos, fotografias de Jesus no mundo inteiro. Cada um pinta do jeito que quer. Se é negro, se é branco, se é pardo, se é baixo, se é alto, se é magro, se é gordo, se é bonito, se é feio. Isso não importa para nós. Isso não importa. É como nós somos eternos. Quantas vezes já passamos por esse planeta e vamos passar? Vamos passar com a mesma personalidade? Desse jeito que nós somos? Uma vez homem, outra vez mulher, e vice-versa, e assim por diante. Mas e o Espírito? O Espírito que sou. Esse que é importante. Se nós damos valor hoje para as coisas materiais e não ligamos para as coisas espirituais, é isso que é colocado na pessoa de Jesus. Eu dou o valor mais à matéria, e não realmente a esse Cristo que a doutrina vem colocar para nós. E depois ele segue falando tantas outras coisas, e mais abaixo ele diz que o autor Lucas apresenta o discurso do mestre em termos estranhos e ameaçadores, num tom dramático. Poderíamos falar de modo muito simples que Jesus está descrevendo o fim do mundo, algo bem distante na compreensão geral, um evento no qual ninguém sabe o dia nem a hora, mas
Fato é que ninguém, nem a própria igreja, soube ainda explicar claramente esse tipo de discurso de Jesus. Aí que a doutrina entra com toda a explicação realmente que precisamos. Mas sabemos que acontecerá um fato. E isso é o mais importante. Não é saber quando será, mas o que será. E ele faz uma pergunta, né? Bem assim. E qual é o fato? É a segunda vinda. O fato é a segunda vinda de Jesus. O Senhor veio uma primeira vez e virá uma segunda no futuro. É artigo de fé, proclamado desde os primeiros anos do cristianismo. Olha lá. Certo? Estão colocando para nós que desde os primeiros anos do cristianismo, nós estamos esperando ainda que Jesus venha a segunda vez. Vai nascer de novo, mas não pode nascer de novo. Se nascer, seria encarnação, reencarnação. Isso a igreja não admite. Então viria como? Nas nuvens, um corpo fluídico, com todo o poder, com toda a glória. Para quê? Um disco voador, vamos dizer assim, uma nave espacial? Vem como esse Jesus? Vem da onde? Se nós sabemos que céu não existe, então ele vem de algum lugar. Onde está esse Jesus? De onde que ele vem? Então ele vem com toda a sua glória, cercado dos anjos, né? Para libertar o mundo do quê? Da ignorância? Está aqui. E isso foi colocado para nós lá desde os primórdios, né? Desde os primórdios. E aí ele fala que professamos o credo, né? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Quem foi católico sabe disso, né? Está colocado lá. Mais abaixo ele coloca: sim, o evangelho de hoje não deve nos provocar medo. A segunda vinda de nosso Senhor é uma promessa, não uma ameaça. Ele vai no artigo dele, que não convém ler aqui, que é muito extenso. São alguns trechos importantes. Depois ele vai comparar Jesus ao sol, né? A luz do mundo, aquela coisa toda e tal. Esse é o sol. O sol é Jesus. Vigiemos. O advento nos educa a manter a vigilância esperançosa do cristão. Atentemos bem para estarmos de pé e de cabeça erguida, pois se aproxima a plena libertação conquistada por Cristo para nós. Libertação proclamada por toda a Assembleia, cada vez que na missa, após a consagração do pão e do vinho, se diz uma só voz: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Bom, encerra aí o artigo. Aí eu busquei naquele panfleto de missa, que vem lá para a gente ler, né? Tem lá um textinho que o padre fala assim: o Senhor esteja convosco. E todo mundo diz: está no meio de nós. Bom, se Jesus está no meio de nós, ele não precisa vir. Ele não precisa nascer de novo. Se ele está no meio de nós, ele já existe. Então por que eu preciso de um homem encarnado? Jesus. E mais abaixo na colocação, na oração da Eucaristia: toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua vinda. Bom, paixão está relacionada à questão física, material. Então nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. Não tinha nada a ver com Jesus, que era mais ligado à questão espiritual do que material. Como nós somos ligados mais à questão material do que espiritual. Por isso que nós queremos algo palpável, né? Então nós queremos olhar, nós queremos sair daqui lá em Bom Jesus de Pirapora ver o Jesus. Nós queremos ir até Aparecida do Norte ver a Santa. Nós queremos algo material, né? Mas se Jesus realmente encarnasse outra vez, onde seria?
essa questão, Deus é brasileiro. Outra coisa ridícula. Só na cabeça dele. Mas, veja bem, o que faríamos com Jesus? Acreditaríamos nele? Bom, tem gente que acredita no Henrique Cristo, tem seus seguidores, alguns sim, outros não. Mas um profeta louco que viria falar alguma coisa, falar o que já foi dito, pegar a Bíblia e ler, decorar texto da Bíblia e ler, repetir tudo que foi dito? Então como que viria Jesus de novo? Trazer uma coisa nova? Se não entendemos nem o que está lá, 2000 anos não entendemos o que foi passado, não assimilamos, não praticamos, o que ele acrescentaria? Fala para mim. Não tem lógica pensar dessa forma. A doutrina veio relembrar o que ele disse e acrescentar coisas novas, trazer o entendimento daquilo que nós não conhecemos na época quando ele disse. Então veja que interessante, Mas se nós olharmos, entendemos as palavras de Jesus, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Talvez não tenhamos ainda essa questão espiritual de entender esse Espírito puro Jesus. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, tem alguns trechos que mostram bem que Jesus está aqui, que é o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, é o Espírito de verdade. O Espírito de verdade não é uma legião de espírito, o Espírito de verdade é Jesus. E ele diz, venho como outrora entre filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Um outro trechinho. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Depois mais um trechinho. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Na verdade vos digo, está lá, tá? Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Está lá. Kardec não colocou que era Jesus na época, porque talvez até acabasse com Kardec. Então, ele deixou bem claro isso, colocou lá. Fica a nossa interpretação. Mas é Jesus, o Consolador. Não podemos também agora cultuar a doutrina. A doutrina, ela vem trazer um ensinamento para que nós entendamos o que é realmente tudo isso. Todo ensinamento, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Isso sim. Ela vem ensinar para nós isso, que nós não entendemos até agora. Como que eu tenho que entender? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Do que? Da ignorância. A partir do momento que eu entendo. Instruí-vos e amai-vos. A partir do momento que eu me instruo, que eu amo, que eu aprendo a amar, eu estou no caminho. Porque eu estou conhecendo a verdade. E isso está me libertando. Está me levando para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Colocado por Jesus. Mas a missão de Jesus? Kardec pergunta, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Faz a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A espiritualidade responde: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. É o guia e modelo. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor,
porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Kardec, Livro dos Espíritos. Tá? Sua missão foi de transmitir aos homens o pensamento de Deus e somente a sua doutrina, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Seus ensinamentos foram deixados não somente pelas palavras, mas sobretudo pelos seus exemplos. E é muito interessante isso, porque quando você começa a entender os ensinamentos de Jesus e colocá-lo em prática na sua vida, você sente a mudança e as pessoas que estão à sua volta também sentem. Porque ela começa a enxergar você os exemplos, suas atitudes que são seus exemplos, os seus atos, o tipo de conversa, o modo de expressar, o modo de falar. E tanto é que às vezes a pessoa nem conhece você e de repente chega assim: você é espírita, não é? Nunca, né? Como é que ela descobre que você é espírita? Então tem algo diferente? Tem algo diferente. Aí que entra aquilo que o Raul Teixeira fala: para ser espírita tem que ser corajoso, né? Porque você tem que mudar, você tem que se abster de um monte de coisa, você tem que deixar entrar em você outras coisas que parecia supérfluo, mas não é. E o supérfluo que você acha que é verdadeiro não é, né? E você começa a substituir coisas da sua vida, e isso realmente reflete primeiramente em você, em nós, e depois nos outros que estão às voltas. Não vamos tornar santo, não. Quem acredita nisso também é errado. Ah, me tornei espírita, vou virar santo. São os que mais dão trabalho no mundo espiritual, porque acha que sabe, né? Conhecer, isso que eu digo, conhecer a doutrina é uma coisa, ser espírita é outra coisa, né? É aplicar aquilo que aprendemos no nosso dia a dia, a nossa vida, individual e coletiva, no caso a família, que são os mais próximos nossos. Aí sim, difícil, muito difícil, mas não diz que de grão em grão a galinha enche o papo? Se de grãozinho em grãozinho a gente for fazendo as coisas, nós vamos crescendo também, nós vamos aprendendo, e a partir de como é que se aprende e aplica, torna-se um hábito, e tornou-se um hábito, não volta mais, já aprendeu. Tanto é que é difícil deixar um hábito do lado. Pega um hábito negativo e tenta eliminá-lo para você, como é difícil, só substituindo por outro. Então quando você tem um hábito bom, também é difícil de tirar, já conseguiu, já conquistou. Kardec, na Gênesis, falou da Gênesis, adoro esse livro, ele diz que Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e moralidade. Olha lá, instruí-vos e amai-vos. Esse amai-vos está relacionado à questão moral, né? Entender o próximo como eu me entendo, amar o próximo como eu me amo, gostar do próximo como eu gosto, fazer aos outros que gostaria que fizesse comigo, né? Esse entendimento de viver bem, né? Viver bem para morrer bem e ficar bem, não é verdade? Então é essa questão, é isso que eleva a nossa moral, porque se você olhar no Livro dos Espíritos, na escala espírita, a escala espírita é colocada pela moralidade, não pelo grau de instrução. Então o importante é a nossa moral, não que a instrução não seja, obviamente, mas dentro da espiritualidade a moral vale mais, tá? Muito mais. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento, né? Por isso que foi ele que disse o seguinte: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, né?
palavra de Jesus. E nós podemos citar um outro trecho da Gênesis que diz o seguinte: para nós espíritas, note que é incrível, né? No Evangelho tem muitos espíritos que vêm trazer para Kardec comunicação, que dá um puxão de orelha nos espíritas. Para quem já leu o Evangelho sabe, né? Se você pegar Simeão, por exemplo, fala espíritas, né? Ele chama a atenção nossa. Presta atenção no que você vai fazer, tá? Outro lugar lá assim, espíritas, né? A voz espíritas, tem um monte de trechinho que fala aqui, né? E aí, para nós espíritas, por quê? Porque foi dado a nós um pouco mais de conhecimento, e quanto mais é dado, mais é pedido, a responsabilidade aumenta para si e para aqueles que nos rodeiam. Então, para nós espíritos, Jesus não deve ser amado como um Cristo místico, um Jesus esotérico. Não deve. Inventado pelos homens, que dizem ter ele, no caso aí, ostentado um corpo fluídico. Essa ideia de Jesus ter um corpo fluídico, quem já leu lá os quatro evangelhos do Jean-Baptiste de Rustem, ele coloca Jesus como um corpo fluídico, tá? Que, segundo ele, está lá assim: um corpo fluídico concretizado com todas as aparências de materialidade, e se fez dele um agênere. O que é agênere? Quando você viu uma materialização de espírito, é uma coisa. Eu preciso de um médium que vai ceder o seu ectoplasma, todo o seu fluido, né? E vai formar ali um espírito, vai se materializar. Uma cabeça, o pé, a mão, o todo, conforme materializou. A gênero é diferente, né? A gênero é quando aquela aparição apareceu e já some no piscar de olho. Mas ele é matéria. Você pode tocar, pegar, vive entre nós, como Jesus fazia depois que ele desencarnou. Ele aparecia entre as pessoas em agênere. Tanto é que Tomé foi lá e, né? É você mesmo, né? Aí ele diz aí, olha que interessante. Você está vendo para crer. Feliz daquele que crê sem ver. Então, está aí um grande ensinamento de Jesus. Nós precisamos ver alguma coisa para acreditar em Jesus. Precisamos sair daqui, viajar tantos quilômetros para ir em tal lugar. Eu vou lá em Jerusalém ver onde Jesus foi enterrado. O que vai acrescentar isso para mim? Fala para mim. Tudo bem, eu vou conhecer um lugar, é diferente, é turismo, mas isso vai acrescentar alguma coisa? Não. Se eu não tiver Jesus em mim, esse Jesus verdadeiro, esse Espírito de maior grandeza que me ama, não adianta nada. Então eu não preciso me deslocar para ir. O que ele diz quando quiseres orar? Quando quiseres orar, entra em teu quarto em silêncio, né? E em secreto pede a Deus, e Deus em secreto vai saber o que é. Olha lá, está mostrando, eu não preciso sair daqui e ir lá não sei aonde para ver uma estátua. Tudo bem, é o catolicismo, é outras coisas, não tem nada a ver, não estamos criticando, mas o que eu estou dizendo aqui é que Jesus está em todo lugar, em todos. Eu não preciso sair para buscá-lo. Essa busca tem que ser diferente. Não é eu sair daqui, me deslocar e em algum lugar buscar Jesus. A busca é diferente. A busca é espiritual. O que eu estou fazendo realmente para me aproximar de Jesus, para trazê-lo até mim? É essa busca que eu preciso. Você vê muitas vezes o evangelho que fala assim: encontrei Jesus, e melhorou a vida. Ué, ótimo,
se você encontrou, né? Esse encontrar Jesus é que ele sentiu realmente algo diferente na sua vida e mudou de vida. O espírita não pode pensar assim, dessa forma. Então preciso ir no centro espírita. O centro espírita é um lugar de aprendizagem, de ensinamento, para que você realmente tenha um norte. Eu costumo dizer que a doutrina espírita é um corrimão. A nossa vida é uma escada, nunca desce, porque o espírito só evolui. Nós estamos subindo essa escada, difícil pra caramba. A mudança de degrau é difícil. Nós sofremos, nós lutamos, né, para subir. Mas quando você tem um corrimão, a você colocar as mãos, é mais seguro. Você se sente mais seguro para subir essa escada. É essa a doutrina espírita, que ela dá esse suporte para nós entendermos como é a nossa caminhada, como deve ser essa caminhada com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho da porta estreita. O que tem para nós é a porta larga. Entramos, saímos, nem sabemos que tem porta. Essa é a verdade. E a porta estreita, se passar muita gente, não dá para passar. Então fica empurra, fica ali, é difícil até passar, mas ela existe. Toda essa dificuldade que nós vivemos, criada por nós mesmos no passado, que está em nós hoje. E quem nos ajuda? Jesus. Se eu não tiver Jesus no coração, se eu não entender o que é esse espírito de grandeza, que ele disse: tudo que pedirdes a mim, eu farei. Eu acredito nisso? Não, porque se eu acreditasse, eu pedia. O homem se julga autossuficiente, ele acha que ele pode tudo, e não é aí. Na obra Gênesis também tem um lugar que Kardec fala da superioridade de Jesus. E ele explica, o mestre maior, quando encarnou na terra, esteve longe de se apresentar como um corpo fluídico. Imagine-se, desde criança nasceu de Maria um corpo fluídico, ele foi mantendo o corpo fluídico crescendo. Não tem lógica isso, tá? Então ele diz: como homem, tinha a organização dos seres carnais, como nós, porém como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, e de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Um espírito perfeito, um espírito puro, ele pode encarnar a hora que ele quiser. Encarnar, amando de Deus por uma missão como Jesus. Ele vai retirar para a recomposição do seu perispírito. Como ele diz aqui, nós não entendemos, é a quinta essência da matéria, nós não entendemos isso ainda. Do globo onde ele vai encarnar. Reconstitui o seu perispírito, tá? E aí pode encarnar quantas vezes ele puder, ou quiser, amando de Deus, permissão de Deus, para trazer algum ensinamento, uma missão. Então ele fez isso, tá? Assim, novamente, pela concepção espírita, olha aí, a doutrina espírita explica para a gente, segundo Kardec, Jesus é espírito puro que já alcançou o grau supremo da perfeição. Jamais está passivo de sofrer as nossas paixões humanas.
pois que toda paixão na terra está condicionada ao elemento material e não espiritual. Assim acreditamos ser equivocado pensar, por exemplo, em paixão de Cristo. É equivocado, é errado pensar em paixão. Jesus não sofreu paixões, ele é um espírito puro. Como que ele ia passar por isso? Na visão humana, sim, né? Já que ele nunca sofreu de paixões como raiva, rancor, ódio, egoísmo, a inveja, as inseguranças, muito menos de paixões físicas, como frio, fome, sede, ou mesmo a saciedade, a dor. No momento da morte física de Jesus, toma o lugar dele, nós, como é colocada a história, pelos castigos que sofreu, nós não caminhávamos nem 100 metros, estaríamos mortos. Como todo aquele trajeto ele fez? Ele sentiu dor? Se ele dominava a matéria, mas a história, né? Como foi colocado para nós, ele passou por tudo aquilo. Um espírito puro não tem que espiar, não tem que provar. Nós sim, de terceira ordem, estamos espiando num país de provas, num mundo de provas e expiação. Mas Jesus não tinha que espiar e nem provar. Então tudo que ele passou para ele não é nada. Entendeu? É esse Jesus que a gente tem que entender. Esse Espírito puro que está agora nesse momento aqui conosco. Esse é Jesus que está dentro de nós, né? Olha, o amor de Cristo não é um amor passional, né? Carnal, instável, intermitente, como o amor grosseiro dos homens. O amor de Jesus é de natureza espiritual. É isso que nós precisamos entender, que só iremos conquistar esse amor quando atingirmos o patamar de espíritos puros. E isso, logicamente, vai depender de muitas e muitas encarnações que temos que passar, né? Dependendo de cada um, para entender o que é realmente esse amor, esse amar. Quando ele fala assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é cada vez mais se aperfeiçoando esse amor, chegar no patamar de Jesus. É essa a ideia, é esse amor, tá? A gente tem que entender, é esse Jesus. Jesus não é Deus. Se fosse Deus, então seria Deus, né? Jesus Deus é outra coisa colocada para a igreja, para nós. Jesus é Deus. Mas isso veio de onde? Kardec faz um alerta para nós, muito interessante. Ele diz que nunca devemos ler textos evangélicos ao pé da letra. Por isso que a doutrina vem explicando para nós tudo isso, né? Por quê? E devemos sempre separar deles a ingenuidade, fantasia, analogia, alegoria, tantas coisas que tem. Senão levar ao pé da letra, né? Inclusive sobre separar o joio do trigo, também é outra alegoria que dá outra palestra, né? O próprio João Evangelista, que é colocado para a gente entender, quando encarnado, teve muita dificuldade de lidar com a compreensão da natureza espiritual de Jesus. Ele não conseguia classificá-lo. Porque você acha que nós temos vocabulário para descrever Jesus? Temos um entendimento de explicar quem é Jesus? Um espírito puro, que tem por nós um imenso amor, imensa paciência. Que aguentar esse povinho aqui tem que ter paciência, né? Então, todas as virtudes que você pode imaginar. Descreva Jesus. Você pode escrever fisicamente. Nós não temos. João Evangelista, ele
Veja bem, João, né? Ele teve dificuldade de lidar com essa compreensão espiritual, né? Em relação à natureza espiritual de Jesus. Então ele coloca lá, erroneamente, no seu evangelho, como se fosse o próprio Deus. Peraí. Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Mas é incompreensão. Não que ele era Deus. E se você for ao pé da letra, Jesus é Deus, né? Então essa colocação lá no Evangelho, né? E isso fez nascer o dogma então na Santíssima Trindade. Está lá no Evangelho. Então você fala, está no Evangelho. Temos que buscar tudo isso, né? E já que João avivou Jesus como tão grandioso que julgou ser o Cristo, o próprio Deus, Deus encarnado, né? Por isso, e no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a interpretação espírita, né? Dos ensinos morais do Cristo, tal. E no item 4 do primeiro capítulo, ele diz lá: ele veio cumprir as profecias que havia anunciado no seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Essa é a missão de Jesus, né? E nessa visão mais profunda, nós vamos encontrar no José Herculano Pires, quando ele cita lá que num livro fabuloso chamado Revisão do Cristianismo, leiam esse livro, Revisão do Cristianismo, é muito, muito bom esse livro, tá? Onde ele coloca que o mestre não apenas viveu no ontem, né? Mas é vivo nos dias atuais e para todo sempre. Jesus de Nazaré não existiu apenas no passado, ele existe agora mesmo. É um existente que se ombreia conosco nas ruas, nas praças, nos locais de trabalho, nos locais de sofrimento, no centro espírita, em casa, certo? No quarto, na sala, nas festas, em todo lugar. Jesus está conosco. Ele não está no lugar fechado, né? Onde é guardado as 7 chaves, que ninguém deixa tocar, ninguém deixa pegar, né? Imagine passar perto, não pode tirar fotografia que estraga. Imagine se esse é Jesus. Nós não entendemos ainda essa coisa verdadeira de Jesus. Precisamos refletir sobre isso, tá? Pensar em Jesus constantemente. E pedir, porque agradecer sempre, nós temos que pedir. Nós não sabemos onde pegar, onde caminhar, tem que pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. Jesus, por favor, me ajude, né? Você falou que podia pedir, eu estou pedindo, dá uma luz aí, por favor, né? Você é a luz do mundo. E não precisa também ficar aí cabisbaixo, né? Jesus. Gente, é um espírito, como nós somos espíritos. Alguém conversa com o anjo da guarda aqui? Como você conversa com o anjo da guarda? Meu anjo de Deus. Não, você chama, meu amigo, eu chamo de meu amigo, meu anjo. Meu amigo, por favor, está acontecendo isso comigo. Dá preciso você sabe mais que eu, você é um espírito bom. Eu sou de terceira ordem, você é de segunda. Então sabe mais que eu. Então dá o que eu tenho que fazer aqui, não sei. Certo? Qual é o problema? Ele vai falar com você. Tem que ser sincero e falar como você fala com todo mundo. Não precisa ajoelhar, né? Chorar, pedir, nada disso. É um espírito como nós, só que é um pouco mais evoluído, está na segunda ordem, um espírito bom, não é puro, é um espírito bom, não tem maldade mais,
Nós temos que falar com Ele. É o espírito mais próximo nosso. É o que sempre falo. O médium, você falou em mediunidade, aqui só vai estudar isso. É outra coisa estranha que te vê no centro espírita. O médium quer sentar à mesa e receber espírito. Receber espírito. Ué, o espírito mais próximo do médium é o anjo da guarda. Fala com ele. Não. Quer receber o Zé, a Maria, a Joaquina, tal, assim, menos os anjos da guarda. Ué, é médium? Então senta aqui, ó, convoca, chama os anjos da guarda. Vamos fazer isso. Tá. Converse com ele. Você que tem mediunidade, é muito mais fácil. Não. Quer falar com quem não conhece. Está vendo? Como é importante estudar as obras. Entendeu? E se você está errado no seu pedido, ele vai mostrar para você que está errado. Se estiver certo, ele vai dar uma força. Ele vai mostrar o caminho para você. Tenha certeza disso. E quando nós pedimos para Jesus, não é Jesus que vem diretamente falar comigo. São os seus emissários. E vai chegar o anjo da guarda que vai nos ajudar. Mas o nosso ouvido, nós não temos ouvidos para ouvir. Quer dizer, ouvido espiritual. Nós não entendemos as coisas do Espírito. Por isso que é difícil. Por isso que a doutrina espírita trabalha esse lado espiritual. Para desenvolver esse lado espiritual do indivíduo. Ele não acredita que ele é um espírito. Nós somos espíritos. E nos ligamos a espíritos encarnados e desencarnados. O entendimento espírita sobre Jesus é muito mais amplo e profundo, do que o entendimento de qualquer historiador humano, de qualquer pessoa. Porque o historiador faz o quê? Ele vai na história, ele vai ter um olhar. Se você mandar 10 historiadores verificar a mesma coisa, cada um vai citar uma coisa diferente, embora seja o mesmo assunto, porque ele vai ter uma visão, a visão dele. Às vezes o pessoal critica André Luiz, vamos supor que nós tivéssemos 3 espíritos do mesmo naipe de André Luiz, e esses 3 espíritos estão lá juntos, e os 3 espíritos, André Luiz, André Felipe e André João, olha lá, os 3 espíritos vão seguir lá os seus mentores para fazer as visitas que eles fazem, e na hora de escrever, você acha que eles vão escrever igualzinho? Cada um vai ter uma visão diferente daquilo ali. Então aquilo que é trazido para nós é a visão do André Luiz. Talvez um espírito superior a ele tenha uma visão mais ampla do que ele viu. Assim como aquela pessoa que tem um conhecimento em determinada situação, você chega lá, não consigo fazer isso aqui. A pessoa vem e fala, mas isso aqui é assim, olha a visão ampla que ele tem daquilo ali que o outro não tem. Entendeu? Aproveitar o exemplo do Júlio aqui, bombeiro. Ele sabe tudo de bombeiro, sabe tudo, socorros, tudo, né? Eu sei o mínimo, que eu aprendi alguma coisa na escola que passaram para mim. Mas se eu quiser saber alguma coisa realmente, eu vou falar com ele, porque eu sei que ele sabe. E lá eu vou ter a informação correta do que é. Uma visão mais ampla do que aquele que sabe um pouco. Agora você imagine Jesus. Não tem nem que imaginar. Não se imagina Jesus. Não se imagina Jesus. Ou você acredita em Jesus ou não acredita em Jesus. Não tem que imaginar Jesus. Porque Ele é. E Ele está. Jesus é um desses, divinos emissários, e é de todos o maior, segundo Leon Denis. Antes de encerrarmos, vai dar tempo? Lembra de Zaqueu? O Zaqueu, né? Zaqueu é fantástico. Eu acho o máximo Zaqueu.
Zaqueu era um cara alto, assim como eu, sabe? Assim, alto, né? Então, quando Jesus ia atravessar para Jericó, um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos que cobravam impostos, importante, ele procurou ver Jesus. Olha lá, procurou ver Jesus. Queria ver Jesus. Quem é Jesus? Todo mundo fala. Mas como ele era de estatura baixa e não conseguia olhar por cima da multidão, né? Ele subiu numa árvore, num arvoredo, num arbusto, e dali ele podia ver Jesus passar. Quando Jesus ia passando por ali, olhou para cima e viu lá Zaqueu, e chamou Zaqueu pelo nome. Olha que interessante, né? Pelo nome. Zaqueu, desce depressa aí, rapaz, porque convém fazer uma visita para você hoje à noite na sua casa. Ele saiu correndo, né? Satisfeito, levou Jesus para sua casa, e a multidão já, né? Mas olha a multidão, todo ignorante, né? Descontente, porque era um cobrador de imposto, então era um pecador. Como Jesus ia visitar uma casa de um pecador? Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, eu darei metade da minha fortuna aos pobres, e se tenho cobrado a mais os impostos, retribuirei 4 vezes mais esse valor. Aí Jesus diz a ele, a multidão, né? A salvação entrou hoje neste lar. Esse homem é como filho fiel de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas perdidas como este homem. Agora eu vou fazer algumas perguntas para os senhores aqui presentes, e quem está em casa também. Quantas vezes Jesus quis entrar em sua casa, ou seja, em seu coração, e as vezes que ele quis entrar em sua casa, em seu coração, você o recebeu? E o apego aos bens terrenos? Ainda estão mais fortes que os bens espirituais? Quantas vezes você buscou Jesus? E quando ele voltou os olhos para você e acabou desistindo? Quantas vezes Jesus quis sentar à sua mesa e mostrar o verdadeiro alimento, ou seja, a boa nova, e você não deu atenção? Você continua cultuando esse Jesus histórico? O Jesus homem que morreu numa cruz e um dia voltará novamente? Estou falando para vocês espíritas. Esse Jesus cultuado no Natal, né? Dia em que se comemora o dia do seu nascimento. Jesus nasceu em abril, março, dezembro, janeiro, fevereiro. Isso é o que menos importa. Esse é o Jesus homem. Aí eu pergunto novamente aos senhores: quando Jesus nasceu? Quando? Quando Jesus nasceu para você, o Cristo. O que significa o nascimento de Jesus para nós? É para refletir mesmo. Tá? Não o Jesus homem, mas o Jesus espírito puro, modelo moral da humanidade, personificação do amor, da bondade, da paz, da caridade. Põe aí todas as virtudes. Você está pronto para receber Jesus em sua casa? Sentar-se à mesa com Ele, para comer o pão da vida e beber o vinho que sacia a sede e fome do Espírito? Está pronto para isso? Vamos refletir um pouco, rapidinho. Tem um livro chamado Em Torno do Mestre, do Vinícius, fantástico. Ele pede para nós fazermos uma reflexão.
Eu vou ler rapidinho, porque é coisa rápida. Ainda hoje, quando Cristo bate as portas dos nossos corações, encontra muitos deles lotados pelos interesses pessoais, pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo desejo de conquistas materiais, não sobrando espaço para Ele. Se perguntarmos com sinceridade se o Cristo nasceu em nós, talvez percebêssemos que não temos permitido esse nascimento. Aquele que ainda não sentiu no seu íntimo a influência, do Cristo, ignora em verdade que Ele nasceu. No dia que nós dizemos que é especial para a humanidade, no caso do Natal ou qualquer outro dia, vale a pena que façamos algumas perguntas a nós mesmos e nós respondamos intimamente para nós mesmos. Cristo nasceu? Quando? Onde? Que influência está exercendo em nós o nascimento dele? Que relação existe entre o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, e a nossa vida no momento atual? Será que já conseguimos entender e vivenciar a boa nova que Ele veio trazer? Se perguntássemos a Paulo, apóstolo, onde e quando Jesus nasceu, talvez eles nos dissessem que foi na estrada de Damasco, quando se viu envolvido na sua divina luz. Depois de muitas lutas íntimas, Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Se fizesse a mesma pergunta a Maria Madalena, é possível que ela nos informasse que o Cristo nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, cheia de ternura, pureza, doçura, despertou-lhe a sensação de uma nova vida com a qual até então jamais sonhara. Pedro talvez se pronunciasse dizendo que Cristo nasceu no ato do passo de Pilatos, no momento em que o galo cantou pela terceira vez, acordando sua consciência para a verdadeira vida. Dos lábios de João Evangelista, pode ser que ouvíssemos a afirmativa de que Jesus nasceu no dia em que Ele iluminou o entendimento, fazendo saber que Deus é amor. Para Zaqueu e para nós, será que estamos só buscando olhar Jesus? Certo? Mas será que nós queremos receber Jesus em nossa casa? Então, para Zaqueu, o publicano, talvez tenha nascido uma esplêndida manhã de sol, quando ele, ansioso por conhecê-lo, subiu numa árvore à beira do caminho por onde o Cristo passava, e o mestre lhe disse que gostaria de fazer-lhe uma visita. E Dimas, o chamado bom ladrão, nos diria que Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Naquele momento, o Cristo lhe dirigiu um olhar repassado de piedade e ternura e o fez esquecer todas as misérias deste mundo, nascendo para sempre em sua intimidade. E quando vou permitir que Jesus nasça em mim, que Jesus entre em minha casa, que Ele volte os olhos para mim e me diga: siga-me, e eu o seguirei? Muita paz a todos. Muito obrigado. É curioso, como a sintonia se instala desde o início do trabalho, porque nós abrimos o Evangelho e saiu exatamente a passagem de Zaqueu. Então é muito interessante essa sintonia. E antes de passarmos à segunda parte do trabalho, que é a fluidoterapia, eu gostaria só de falar uma coisa rapidamente. Nós temos um amigo aqui da casa, que é uma pessoa que tem uma trajetória espírita bem vasta, uma pessoa, quando nós queremos esclarecer alguma coisa que a nossa inexperiência ainda não permite, a gente às vezes pergunta algumas coisas para ele, e a gente tem observado há algum tempo, acredito que o Mário também, porque a gente já conversou sobre isso, um movimento que às vezes busca abafar a figura de Jesus.
minimizar a figura de Jesus, banalizar a figura de Jesus. E no momento de angústia, por conta desse momento, eu liguei para ele não mora aqui na cidade, e perguntei para ele, eu falei, o que está acontecendo? E ele disse que numa sessão mediúnica na cidade dele, da qual ele faz parte, eles receberam um informe da espiritualidade dizendo que havia um movimento na espiritualidade pelos nossos irmãos menos esclarecidos, porque eles estão sempre buscando uma forma de nos prejudicar. Eles estão sempre buscando alguma maneira de conturbar a nossa vida, como se já não bastasse as nossas próprias mazelas. E que, estudando, buscando essas formas, eles não são inexperientes, eles são inteligentes, eles perceberam que a figura de Jesus, que minimizando Jesus, abafando Jesus, tirando Jesus do palco da nossa vida, seria mais fácil. Porque muitas vezes uma pessoa que está pensando em suicídio só não faz porque lembra de Jesus. Muitas vezes alguém que vai cometer um assassinato, vai fazer algo errado, só não comete esse ato porque se lembra de Jesus. Muitas vezes a gente só consegue continuar caminhando porque a gente lembra de Jesus e sabe que Ele está nos conduzindo e está nos amparando. Então a espiritualidade, as trevas, digamos assim, acharam esse meio, vamos desconstruir Jesus, e aí fica mais fácil, porque as pessoas não dando mais importância à figura de Jesus, fica mais fácil derrubar, suicidar, bater, matar. E eu perguntei para ele o que a gente faz para ajudar a que isso não aconteça. Falemos cada vez mais de Jesus. Levemos Jesus o tempo todo. Enquanto eles estão tentando abafar Jesus, a gente pega Jesus e eleva Jesus. Então, meus irmãos, se hoje eu posso dar qualquer tipo de recomendação, conselho ou compartilhar com vocês, é isso. Continuemos pensando em Jesus e deixando Jesus ser a nossa luz no nosso caminho. Tá? Então, agora a gente vai passar a segunda parte do trabalho, que é a fluidoterapia. Aqueles que desejarem participar podem aguardar sentados, o Cristiano irá conduzi-los, e convido a todos para que nós possamos elevar os nossos pensamentos, agradecer pela palestra da noite, agradecer por essas informações que o Mário nos trouxe dos seus estudos, através dos seus estudos, trazendo a figura do Cristo novamente à nossa mente, ao nosso coração, nos lembrando do quanto Ele é importante na nossa caminhada, como Ele é realmente o farol das nossas vidas, no sentido de que precisamos sim fazer a nossa parte, precisamos sim buscar as nossas transformações, mas que tendo Jesus como exemplo de moral, como exemplo de vitória, nós também conseguiremos alcançar a condição de espíritos melhores. Que possamos levar conosco essa mensagem tão valiosa, que possamos praticar no nosso dia a dia o Evangelho do Cristo, para que assim possamos contribuir não somente para a nossa melhora, mas também para a transformação do nosso orbe num planeta de regeneração, onde a dor e o sofrimento estarão menos presentes e a alegria, a solidariedade, a fraternidade estarão entre nós com mais constância. Que assim seja.